Graça e paz, irmãos, novamente. Muito alegre estar aqui. Arthur, põe o lanche do Brito antes. Vou fazer a propaganda aqui. No próximo domingo, dia 10, nós vamos ter o famoso lanche do Brito, e em pró a missões mundiais. Você pode ser vegetariano, vegano, você vai comprar o lanche porque é para missões. Não importa se tem bacon, se tem hambúrguer, mas você vai comprar porque a causa é mais nobre que o lanche, apesar do lanche ser muito bom. Então, eu peço para os irmãos se envolverem nessa missão aí de esgotar o mais rápido possível aí o lanche do Brito. Semana que vem, depois do culto, ainda tem aquele momento gostoso com os irmãos lá em cima. O Brito sempre muito solícito, muito amigável, já aceita o desafio, já começa a se movimentar. Então, o telefone que está aí é o meu. Quem não tem meu telefone salvo, o da Night, às vezes é mais fácil, ela encaminha. E aí a gente vai fazer a relação. É limitada a quantidade, tá, irmãos? Então, quanto antes os irmãos se manifestarem, melhor, tá bom? Então, Deus abençoe o Brito pela sua disponibilidade e tempo, e eu peço para os irmãos engajarem com isso. E nós vamos começar o culto aqui, a campanha, né? Com um vídeo, mais um vídeo. Esse vídeo aqui é o vídeo oficial da campanha. Esse vídeo aqui é importante para nós se situarmos onde estamos, no conforto do ar-condicionado e como estão nossos missionários, né? Então, eu peço para o Arthur apagar a luz aqui da frente, Arthur, e coloca o vídeo, por favor. Se evangelizar o mundo até o final do século XXI, é chamado que não pode ser negligenciado ou subestimado. A palavra de Deus nos ensina a proclamar o Evangelho a todas as nações, pois sabemos que Jesus voltará. O mundo está cada vez mais necessitado da esperança e salvação encontradas em Cristo. Somos motivados a nos envolver ativamente na evangelização, pois esse chamado é urgente e para todos. O poder do Espírito Santo é a chave para completar a missão de evangelizar o mundo, e é através da nossa resposta e dedicação que teremos vidas transformadas e o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Eu sou o seu auxiliador e capacitador de mim. Sou quem te prepara e fortalece a nova. Somente com o meu poder podem enfrentar os desafios da evangelização e cumprir efetivamente a missão. Sou eu, o Espírito Santo, que te agracio com dons espirituais e habilidades específicas para cumprir a missão. Guio você e direciono mostrando oportunidades e estratégias para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Sou o agente principal na convenção e conversão das pessoas. Faço os olhos espirituais se abrirem e capacito a responderem o chamado do Evangelho. A obra missionária pode ser desafiadora e enfrentar a oposição. Porém, eu fortaleço e encorajo a permanecerem firmes em sua fé e a perseverar mesmo diante de dificuldades. Eu concedo sabedoria e discernimento para compartilhar a mensagem de uma maneira que seja compreensível e relevante para aqueles que serão alcançados. Trabalho nos corações das pessoas, levando-as ao arrependimento, ao perdão dos pecados e a uma nova vida em Cristo. Opero de maneira poderosa e sutil, semeando a palavra de Deus nos corações das pessoas e dando frutos no momento certo. Eu te afirmo que os resultados da obra missionária realizada no poder do Espírito são duradouros e eternos. Ele está em você, o poder do Espírito. Vamos completar a missão de falar de Cristo a todas as nações.
as nações clamam. Então vamos lá, irmão. Oficialmente hoje é a abertura de missões mundiais. Quem se lembra do ano passado, essa é uma continuidade no poder do Espírito. Vamos completar a missão no poder do Espírito. Então, o pastor João Marcos, que é o líder batista referente a juntas de missões, ele traz o vamos completar a missão e agora ele adiciona no poder do Espírito. Eu, particularmente, eu gostei do tema. Achei um tema chamativo, uma mensagem que chama a nossa atenção, né? Porém, quando eu comecei a estudar, quando o pastor conversou comigo, passou o link da JMM, eu comecei a dar uma lida nos materiais, Deus falou bastante comigo, irmãos. Deus, ele tratou bastante a minha vida sobre isso. E eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso. E aí eu falei, tenho que compartilhar a abertura com os irmãos. Então vamos para que caminho? Vamos ler Atos 1:8 e vamos expor o texto. Vamos fazer uma exposição do texto. Aquelas mensagens inteligentes, igual do pastor. Eu falei, não, o pastor fez recentemente. Atos é o livro exposto de manhã agora aqui, né? E aí, se quiser assistir, é só ir lá no YouTube, que está lá a pregação do pastor de Atos 1:8, recentemente feito. Aí eu pensei, então vamos trazer aquelas 3 máximas da missão, né? Que todo mundo já sabe, que todo mundo já conhece, já está na ponta da língua de todo mundo, que agora não são mais 3, são 4. Então talvez, irmãos, vão aprender alguma coisa agora, mas se começar a pegar os novos relatórios, nós precisamos o quê, irmão? Orar, certo? Contribuir, mobilizar e ir. Mobilizar, talvez nem todos conheciam esse ainda, né? Mas se a gente vê agora, são esses 4 pilares que a gente fala em missão. E eu falei, pode ser uma boa mensagem, pode ser alguma coisa interessante, porque orar por missões faz sentido. Orar para que Deus toque o coração das pessoas, para que a obra avance, é uma oração nobre. É uma mensagem que a igreja precisa ouvir. Ofertar, nós precisamos de recurso. Deus não precisa de nada. Mas Deus, ele coloca em nossos corações um espírito generoso para administrar os bens que ele entrega para a gente, para que nós possamos colocar isso em missões. Então, falar sobre ofertar seria interessante. Mobilizar, que é o termo novo aí, né? As mentes, juntar, pensar, estratégias, que nem a gente falou agora de Uganda, que os missionários, os líderes se juntaram, viram uma oportunidade, mandaram pessoas para lá para iniciar um trabalho. Então, essa cabeça pensante no seu próprio lugar de trabalho, com a cabeça mais tranquila, é uma parte importante de missões. Ou talvez mesmo ir, né? Pessoas vocacionadas, que têm seu chamado, que têm seu ministério de ir a outras nações, pregar o evangelho, que são pessoas que têm essa ardência no coração para fazer esse trabalho. Porém, não era isso que ardeu no meu coração para trazer essa noite, apesar de ser lúdico, apesar de ser uma maneira de ilustrar missões, de falar sobre missões, e todos serem muito interessantes. Eu, normalmente, quando eu começo a trazer uma mensagem, eu gosto de fazer um quebra-gelo, trazer uma coisa mais engraçada, uma reflexão contextualizada, ou falo do Corinthians, porque normalmente essas coisas já dão uma quebrada, dá uma diminuída na tensão. Mas daí eu falei, mas missões é um negócio sério, não posso falar sobre isso. Mas aí o tema é missões mundiais, irmãos, e corintiano com mundial tem umas 10 piadas prontas. E aí eu falei, não, eu vou resistir, eu não vou fazer essa piada. E eu não vou fazer essa piada, irmão, mas nós vamos para a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós vamos ler Atos 1, versículo 8. E Apocalipse 7, 9. Para ajudar o time da mídia ali. Vamos lá? Então, são textos bem conhecidos. E nós vamos desenrolar um pouquinho essa noite sobre esses temas aqui, tá bom? Mateus 24, 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Atos 1:8, que é o versículo base da campanha, Atos 1:8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
E Apocalipse 7:9 diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Irmãos, quem quer estar aqui nesse texto lá de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9? Quem quer estar nesse grande dia? Quem quer estar presente nesse dia, no dia glorioso? Acho que todos nós, cristãos, crente, o pastor vem falando desse versículo recentemente, estamos nos preparando para esse grande dia, estamos nos preparando, nos moldando, trabalhando com nossas famílias para esse grande dia. Porém, para esse grande dia chegar, precisamos passar por Mateus 24:14 e Atos 1:8. Jesus disse isso. Tanto em Mateus 24 como em Lucas, são relatos de falas de Jesus, que precisamos testemunhar, precisamos avançar em missões, precisamos caminhar em missões, para que todas as nações ouçam o Evangelho. Aí quando nós pegamos essa palavrinha nações e exploramos um pouco ela, é todos os povos, raças, culturas, tribos. É muita gente, irmão. E nós estamos nessa caminhada para chegar lá no Apocalipse, né? Para chegar na bodas do Cordeiro, mas até lá temos uma missão. E nós estamos em uma missão. Quer você queira, quer você não queira, se você é cristão, você está em uma missão. Atualmente, irmãos, trazendo alguns números, existem 17 mil povos no mundo. Desses 17 mil povos, 7 mil são considerados povos não alcançados. O que são povos não alcançados? O que significa povos não alcançados? Que menos de 2% da população já conhece a Jesus. Você fala, mas então não é tão ruim, né? Já ouviram, já está no critério de Jesus voltar. Porém, desses 7 mil, 3 mil, zero, irmãos. 0% conhecem de Jesus. Desses 3 mil, ninguém ouviu ainda falar de Jesus. São tribos, são povos, muitos fechados, com suas tradições milenares, de muito difícil acesso, que somente com o poder do Espírito essa obra vai seguir. E aí nós olhamos um pouco para a África. Qual que é o perfil da África? 90% da população africana é muçulmana. E aí eu não tenho coragem de evangelizar o meu vizinho, que é cristão, às vezes não é evangélico, mas é cristão, acredita em Jesus. Ouve até a música da Pompeu lá, Quantas Bênçãos, mas eu não tenho coragem de evangelizar ele porque eu tenho vergonha. Mas 90% da África são muçulmanos e nós temos missionários pelo poder do Espírito pregando o evangelho a esses povos. Correndo risco, podendo perder a vida, mas eles estão lá. Estão pregando o evangelho. Ou nós podemos ir para a Ásia. 60% da população, quantidade, está no continente asiático. A China, muito grande, cada vez mais endurecendo a questão do evangelho no seu território. A Coreia do Norte é famosa já pela sua dificuldade, né, irmãos? Coreia do Norte, nós vemos relatos no site da JMM, Portas Abertas, o desafio que tem de fazer missão nesse lugar. E aí as pessoas que estão por trás desses grupos tentando criar estratégias para levar o evangelho para todas as nações. Levar o evangelho para todos esses lugares. Na Coreia do Norte, por exemplo, como que eles fazem? Eles pegam rádios ali na fronteira, colocam rádios para poder a onda sonora chegar no outro lugar. E aí um rádio clandestino lá na Coreia do Norte consegue ouvir. Quem assiste Dorama deve ter visto lá no Pousando no Amor, que eles têm um rádio lá, que o outro assiste a novela coreana da Coreia do Sul, lá na Coreia do Norte. Como? Através dessas antenas. E aí a estratégia que Deus coloca no coração das pessoas é o quê? Use isso para o evangelho. Aí chega uma grande tempestade lá, eles perdem as plantações.
O que os missionários vão e fazem? Pega arroz, uma mensagenzinha lá, o passo a passo para Cristo entrar na sua vida, coloca dentro de uma garrafa e joga no mar. Para chegar do outro lado e que a pessoa pegue aquele arroz e quando ele puxe, ele veja a mensagem do Evangelho. Essas pessoas estão fazendo isso hoje na Ásia. Para que vidas sejam alcançadas, para que no poder do Espírito nós consigamos completar a missão. Na Oceania, nós temos em um só país 800 idiomas indígenas. Eu consigo falar mal e mal português. Mas Deus capacita pessoas, linguistas, para poder fazer a tradução da Bíblia para essas pessoas, para que elas possam ouvir o Evangelho, para que elas possam ter o contato com essa palavra divina que salva. E Deus vai trabalhando com essas maneiras, com essas pessoas. Na Europa, o berço do protestantismo, dali que surgiu nós os protestantes, igreja envelhecida, igrejas vazias, vocacionados local, pessoas jovens, local, com vontade de servir, pouquíssimas. Frio. Pessoas secularizadas, num momento agora, abandonaram sua fé. Como nós vimos no livro de Juízes, não conhecem o Deus dos seus pais. E lá que surgiu tudo. Somente no poder do Espírito para ter um avivamento lá. Na América, onde a sua maioria é cristão, nós temos já o Chile, por exemplo, 1/3 da sua população já se declara não ter nenhuma religião. O Uruguai indo para o mesmo caminho. O Brasil, nós vemos a dificuldade com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E que onde nós entramos nisso? Pelo poder do Espírito, irmãos. É aí que nós precisamos desse poder. E nós passamos pelos continentes, mas existe um novo grupo de pessoas que os missionários, que os grupos estão sendo desafiados a entrar e ajudar a levar a palavra de salvação, conforto, transformação. São os refugiados. Com tanta guerra, tantas pessoas, a gente tem tanto êxodo, gente saindo daqui indo para lá, gente saindo daqui para lá para fugir de ditadura, para fugir da pobreza. No México temos lugares gigantescos de refugiados. E Deus capacitando essas pessoas para ir nesses lugares. Para levar uma palavra de transformação, de salvação, e para que nós venhamos ser testemunhas em todas as nações, para que Ele possa voltar. E aí, depois de dar esse noticiário aqui, né, de falar um monte de dados, trazer aqui um relatório, onde eu me encaixo nisso? Isso aí eu podia ler num site. Isso aí eu pego lá, leio, me mando o link que eu me viro lá. Mas onde eu me encaixo nisso? E aí eu vou ler novamente aqui Mateus 24:14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, os salvos, não os frequentadores, não os simpatizantes, não aqueles que ocupam um lugar dominicalmente numa igreja, mas os salvos em Cristo Jesus. Esses, obrigatoriamente, eles estão convocados para uma missão. Eles estão em missão. Nós vivemos hoje muitas guerras. Então nós temos lá a Ucrânia e a Rússia, nós temos lá Israel, né? Temos a guerra de Israel e Gaza ali, que nós temos ali uma guerra. Nós temos a Síria constantemente em guerra. Então nós vivemos num contexto de muitas guerras. E aí nós vemos na televisão, quando começou a guerra na Ucrânia, você falou, aquelas pessoas vão fugir. Eles vão se entregar. A Rússia é muito maior. Mas não. Eles pegaram suas armas e eles falaram, eu vou servir essa missão. Quando começou Israel e Gaza, tinha israelenses aqui no Brasil, eles voltaram para a sua nação, para servir a sua nação, porque eles tinham uma missão de proteger o seu povo. Eles fizeram com orgulho isso. Eles cumpriram, eles foram lá e exerceram sua missão. Nós, salvos em Cristo Jesus,
Jesus nos chamou para a maior e mais importante missão de todas. Ser testemunhas desse evangelho em todas as nações. Essa é a maior e mais importante missão de todas. Não é proteger território igual a Ucrânia, briga por território. Ou se não, por mostrar força, ou muito maior que isso, não vou simplificar uma guerra. Mas a nossa missão, a nossa convocação, ela é muito maior que todas essas. E como nós estamos tratando ela? Estamos orgulhosos por isso? Ou estamos escondidos em cavernas? Ixi, eu não vou aparecer lá não. África? País perseguido? Não. Contribuir? Não. Estamos dispostos a enfrentar o inimigo ou estamos fugindo do nosso chamado? Eu não posso escolher um pedaço da Bíblia, irmãos, e deixar todos os outros de lado lá. Então, nosso chamado, a partir da hora que nós estamos em Cristo, nós entramos em missão. Estamos nos voluntariando a fazer essa obra ou estamos sem tempo para Cristo? Estamos armados com a espada ou distraídos com os celulares? Nós estamos em missão, irmãos. E pelo poder do Espírito precisamos avançar. Precisamos dar o próximo passo. E aí nós abrimos em Isaías 6:8. Texto bem conhecido. Hoje vai ser a noite dos textos bem conhecidos. Isaías 6:8 diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Que texto bonito, né, irmãos? Que texto maravilhoso, que situação linda. Daí nós pegamos esse texto, nós colocamos em hinos, porque é um texto bonito. Colocamos eles em temas de pregações, desenhamos uma pregação temática, envia-me a mim. Se você é ou era da Assembleia de Deus, provavelmente participou de um congresso que tinha o tema Isaías 6:8, envia-me a mim, Senhor. Com certeza tinha. Mas quanto ele tem de verdade nas nossas vidas ou quanto ele tem de religiosidade nas nossas vidas? Quanto esse texto ele fala aos nossos corações como a verdade do Evangelho ou quanto esse texto fala em nossos corações como umas simples palavras que nós lançamos nos louvores, nas pregações? Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Sem perguntar para onde vou. Sem perguntar as consequências desse passo. Então, irmãos, eu fiz essa pergunta para mim. E aí, escudeiro? Meu sobrenome é escudeiro, né? Eu tenho o costume de falar. E aí, escudeiro? Esse texto funciona para você? Você está engajado com missões? Ou foi porque o pastor te chamou para o mês de missão? A resposta, irmãos, é porque provavelmente o pastor me chamou para o mês de missão. E é duro, irmãos, falar isso. É duro nós sabermos o que é certo. Maldito homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que preciso, eu não consigo fazer. Será que eu sou engajado com a obra? Ou será que eu sou protocolar com a obra? Onde fica o eis-me aqui na minha vida? E essas perguntas, elas são necessárias, irmãos. E aí nós podemos aprender com isso. Nós podemos entender que o nosso coração tem que arder por missões, ela tem que ser treinada, ela tem que ser falado sempre, ela tem que olhar para isso aqui e falar assim, ó, existe um mundo muito maior do que meu mundinho de Pouso Alegre de 190 mil habitantes, que eu levanto, trabalho, durmo, volto, acordo, trabalho, volto, durmo, brigo com a esposa, acordo, trabalho, chuto o cachorro. Ele é muito maior que isso. O mundo é muito maior que isso. A missão que você serve, ela é muito maior que essa. Ela é muito mais engajadora do que brigar com Gaza. Ela é muito mais motivo de orgulho. E nós olhamos para esse globo aqui, a amplitude de tudo isso,
Nós aprendemos na outra igreja que nós servíamos, compre um globo para o seu filho. Pegue um país, veja lá um país perseguido e ore com ele toda noite. Nós vamos orar essa noite pela Nigéria. Nós vamos orar pela Coreia. Nós vamos orar pelo Chile. Ore pelos missionários que estão nesses lugares. Ore por todos aqueles que precisam daquele apoio, acordar no outro dia e falar assim, ó, realmente nós temos um batalhão, um exército em Minas Gerais, em Pouso Alegre, orando por nós para seguirmos aqui em frente. Que Isaías 6,8 seja dito do mais profundo das nossas almas. Não o mais alto dos nossos lábios. Porque isso é fácil. Mas do fundo da alma, esse é mais difícil. E aí, todo mês de março nós fazemos missão mundial. E não tem nada errado, tá, irmãos? Nós temos que falar sobre o tema, nós temos que repetir sobre o tema, temos que ter uma agenda do tema. Isso é organização. Só que organização, se nós não colocarmos Jesus no tema, vira religiosidade. Vira protocolo. E se nós lembrarmos quando Jesus veio ao mundo, quais foram as principais discussões que ele teve na Terra? Foi com quem? Com os religiosos. Com o pecador, ele ia ao encontro. Ele confrontava. Com os religiosos ali, ele tinha embates. E aí, nós olhamos para isso e falamos assim, como será que está o meu coração para isso realmente nesse mês de março? Recentemente, no Natal, meus filhos ganharam patins. Ganharam aqueles rollers, né? Aí minha esposa falou, eu quero andar nesse troço aí também. Aí eu fui buscar o roller lá na rua do irmão Lucas ali, né? A Yara é a rainha do desapego, não sei se os irmãos sabem. Ela vai nos grupos lá, acha um negócio barato e eu vou lá e busco. Aí ela achou lá, eu fui lá buscar. Aí eu falei, ó, meus filhos vão andar de patins. Minha esposa vai andar de patins. Os caras lá tudo fortão, andando. Eu vou andar de patins. Eu não vou deixar ela andando, minha família tá lá, eu tô lá também. Falei, compra um patins para mim. Aí ela foi lá e comprou um patins para mim também. E nós começamos a andar 3 semanas de patins. A gente vai lá e anda de patins em família, tem um grupoinho que anda de patins. É gostoso, irmãos. E aí eu andava de patins antes da minha conversão, até 12 anos eu andava de patins, tinha um patins quando eu era pequenininho. E aí eu falei, agora como que eu fico em pé nesse troço? Mas eu coloquei no pé e no automático a gente vai andando. Tá aqui, ó, no automático foi. Tá no subconsciente, você vai, já tem equilíbrio, já sai andando. Igual bicicleta, igual quem dirige carro manual. Fica lá no automático. Mas missões, a obra de Jesus, não pode ser isso no automático. Eu não posso virar a chavinha para março e falar assim, ó, missões mundiais, banner, um telão bonito, uma mensagem. Ela não pode ser isso, ela não pode acabar no começo de abril. Nosso coração tem que estar trabalhando por isso sempre, porque os missionários estão lá no campo de batalha. Nosso coração, nossas ofertas têm que estar sempre semeando, porque ela não acaba em março. O mês do missionário não é só março. Nós, como cristãos, não estamos só alistados em março. Vou servir o exército só em março, tá bom? Fui aqui convocado para servir o exército, mas eu vou só em março. Nos outros 11 meses eu vou ficar em casa. Não é assim que funciona. Não é no automático. Nós precisamos entender que para o religioso, para o cristão, não se tornar um fariseu, ele precisa ter esse coração aquecido. Ele precisa ter relacionamento com Cristo, ele precisa ter proximidade com Cristo. Porque missões é muito maior do que o nosso mundinho aqui em Pouso Alegre. E aí, irmãos, eu comecei a realmente pensar um pouco mais sobre o tema. E aí, precisava levantar e cumprir a missão, assim. Daí eu comecei a pensar, nossa, que sentimento que a igreja precisa ter. Como que nós precisamos cumprir a missão? No poder do Espírito, claro, a gente vai falar mais sobre isso. Aí eu falei, temos que ter empatia. Aí eu falei, empatia? Se eu perguntar aqui o que é empatia, aí o pessoal com aquela máxima vai ser, colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo, às vezes colocar e buscar entender o porquê daquela situação. É um sentimento
nobre. Mas às vezes ele é muito teórico. Ele é teórico, eu vou explicar. Você tem um vizinho. Esse vizinho ele está passando dificuldades. Ali na sua sociedade, ele está doente, ou ele está passando uma necessidade financeira, precisando de uma comida. E aí a gente se coloca no lugar dele. Nossa, que situação difícil. Chorar eu sou mestre, né, irmãos? Então, chorar eu entendo. E aí você chora lá, nossa, que pena, que ele nem merecia isso, ele é tão bonzinho aqui. E aí você se coloca na posição dele. Ou às vezes, até quando a gente traz aqui um missionário, aí coloca aqueles vídeos, coloca aqueles trabalhos lindos que é feito, aquelas pessoas que doam realmente a vida, que colocam a sua vida totalmente aos pés de Cristo, que se precisar negar o filho, para o filho morrer na frente dele, estão dispostos a isso. E aí nós vimos aqueles vídeos, vimos aqueles testemunhos, e aí nós choramos, e aí nós se colocamos no lugar daquele missionário, aquela noite a gente fica impactado e gera uma empatia para aquilo, mas somente gerou um sentimento. A gente até chora, a gente se emociona. Tiago tratou isso no capítulo 2, né? Ele fala assim, se alguém tiver fome ou sede, não adianta você falar, eu orei por você, vai lá, eu vou orar por você. Ele está com fome, está com sede. Não está querendo oração. Se ele quisesse oração, ele pedir oração. Ele está com fome, ele quer comida. E aí eu falei, não é esse sentimento. Qual que é o sentimento? Daí, realmente, a gente entendia o que Deus queria. O sentimento que nós precisamos ter é o de compaixão. E qual a diferença da empatia para a compaixão? Porque além de sentir, colocar na posição, é aquele sentimento que te gera uma ação e você vai de encontro. Jesus, em Marcos capítulo 5, 21, chega a Jairo, o dirigente da sinagoga, e fala assim, Jesus, minha filha está doente, ela está morrendo. Vamos até minha casa para que o Senhor ore por ela. E Jesus fala, vamos até sua casa. Nós vamos orar por ela. Jesus vai de encontro. João 4, Jesus ali viajando de Judeia para Galileia, e aí ele senta num poço, e aí vem uma samaritana, e aí ele pede água para aquela samaritana, e aí aquela samaritana fala, mas como assim você está pedindo água para mim, uma samaritana? E aí ele fala, se você soubesse quem eu sou, você beberia da água e você nunca mais teria sede. Jesus vai de encontro à necessidade daquela mulher, com compaixão. Não só com, eu vou me colocar na posição do outro, ele vai de encontro com o problema. Jesus, ele cumpriu a missão dele, irmãos. Jesus, ele veio na terra, ele deixou ali a sua glória toda, se colocou na terra por amor da sua, a minha vida, morreu na cruz para restabelecer esse contato, para restabelecer a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele cumpriu sua missão. Jesus, ele fez valer a sua missão. E agora, nós caminhamos para o final. Como você está na sua missão, irmãos? Mas eu não tenho chamado de ir para outras nações. Nem todos vão ter mesmo. Porque Jesus fez um corpo, um organismo, cada um tem sua função. Uns vão cantar, eu não vou cantar. Uns vão tocar, outros vão pregar, outros vão ir. Uns vão trabalhar e ofertar generosamente para que essas coisas aconteçam. Mas como está o nosso coração para essa missão? Tem coisas que são responsabilidades e a missão tem que ser feita. Exemplo, homem, você é responsável pelo seu lar. Você é o responsável pelo seu lar. Você é a pessoa que Deus colocou como responsável pelo seu lar. Irmãos, vocês são responsáveis por discipular seus filhos. Simples assim. A igreja, ela vai complementar. A igreja, ela vai tratar alguns assuntos. Vai trazer ferramentas. Mas a responsabilidade de discipular os filhos, dos pais. A responsabilidade de sentar, explicar e tentar conquistar o coração para que o Espírito Santo faça com poder a obra no coração dos filhos, é dos pais.
Você é responsável por testemunhar Cristo no local que você trabalha. Não, eu sou o crente 007. Ninguém pode saber que eu sou cristão. Por que não? Se você não pode confessar sua fé, será que ali é o lugar que você deveria estar? Nós somos obrigados, como cristãos, a influenciar a nossa sociedade. Mateus 24, 14, Atos 1, 8. Somos testemunhas de Cristo. Como nós vamos se esconder dessa missão que Cristo deixou para a gente? Se Deus nos deu uma condição financeira favorável, nós somos convidados e convocados a contribuir. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do dinheiro de ninguém aqui. Mas Ele traz esse privilégio para que possamos trabalhar com Ele nessa obra. Não com aquilo que sobra, mas com aquilo que nós enxergamos de valor. Então, irmãos, pela missão que temos, ela só pode ser concretizada pelo poder do Espírito. Não é uma força humana. Não é esses 40 minutos que eu falei aqui que vai... É pela oração que nós fizemos no começo do culto. Que o Espírito Santo venha entrar nos corações e modificar vidas. Que o Espírito Santo venha com poder transformar os corações. Que vidas venham ser salvas. Porque oratória se treina. Bíblia se estuda. Agora, conversão, transformação, estratégia é só no poder do Espírito, irmãos. E aí eu queria agora orar com os irmãos. Eu queria que os irmãos curvassem a cabeça. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer uma oração. E você, irmão, que se sente desanimado, já é cristão há algum tempo, mas não entendeu que estava numa missão. Não entendeu que a vida não é só isso. Levantar, trabalhar, voltar para o lar. Mas que hoje entendeu que o Espírito Santo, que é poderoso, pode fazer algo diferente na vida da sua família, mas principalmente na sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não vou pedir para você se expor, estão todos de olhos fechados. Mas você que deseja que o Espírito Santo, que tem poder para transformar vidas, esteja no seu coração, levante uma das suas mãos para que nós possamos orar. Já vejo sua mão, pode abaixar. Já vejo sua mão. E para você, irmão, amigo, que veio talvez aqui pela primeira vez, que foi convidado por alguém, aquele Jesus que nós falamos que encontrou uma samaritana, ele apresentou a água da vida, é o mesmo Jesus que está aqui essa noite. Jesus, ele tem plano para salvar aquele lá da Coreia do Norte. Mas ele tem plano para salvar a sua e a minha vida, irmãos. Aquele irmão que tem num país fechado para o evangelho, mas para você que está aqui talvez pela primeira vez, e Deus tocou no seu coração, Jesus está à porta, irmãos. Levante uma das suas mãos para que nós possamos orar por você nessa noite. Eu já vejo sua mão. Jesus, ele veio para isso, irmãos. Ele cumpriu sua missão, para nos amar. Ele doou sua vida por amor às nossas vidas. E nós, irmãos, como bons soldados, nós vamos continuar essa missão. Nós vamos fazer isso com muita honra, orgulho. E você que levantou a mão no começo, Deus vai te capacitar, vai colocar propósito na sua vida.
Você que levantou a mão agora para Jesus entrar no seu coração, nós vamos orar e Jesus vai entrar na sua vida, irmãos. E como a irmã Marina falou no começo, os problemas não acabam nesse sinal. Mas nós começamos a ter um parceiro em todos os momentos. Jesus, Filho do Deus vivo. Oremos. Senhor Jesus, Pai Santo e Pai querido, te damos graças, ó Deus, por essa noite, Pai. Te damos graças, ó Pai, porque somos tão falhos, ó Deus. Não somos merecedores, ó Deus, por tão grande amor. Mas o Senhor, ó Pai, um dia veio a essa terra, Pai, morreu de morte de cruz, humilhado, para que nós possamos, ó Deus, hoje ter esse relacionamento contigo e sentir a Tua presença nessa noite. O Senhor ainda entrar nos corações, ó Pai, o véu foi rasgado de cima a baixo, ó Pai. Senhor Pai Santo e Pai querido, o meu pedido essa noite é para aquelas pessoas, Senhor, que têm necessidade do Teu Espírito Santo em sua vida, ó Deus, para que possa fazer coisas maiores, ó Deus, para que possa, Senhor, levar a Tua palavra ao trabalho, à vizinhança, Senhor, usa essas pessoas, ó Deus. Que nós possamos revolucionar Pouso Alegre, ó Pai, não por número, quantidade, mas por transformação do Teu Espírito, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, ó Senhor. Senhor, aquelas mãos, ó Pai, que levantaram como um gesto, ó Pai, de falar, Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, ó Pai, que o Senhor possa entrar nessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa habitar no coração deles, ó Pai, que sua família possa ver, Senhor, frutos abundantes, ó Deus. Que o Senhor possa ver, que eles possam ver transformação em suas vidas, ó Pai. E, Senhor, nesse dia que iniciamos missões mundiais, ó Pai, que nós possamos, como soldados, ó Pai, marchar, ó Deus. Somos testemunhas do Cristo que venceu, ó Pai. E nós vamos seguir rumo, Senhor, àquele grande dia que Apocalipse fala, ó Deus. Aquele grande dia, ó Deus, onde todas as tribos, raças, povos e nações, ó Deus, estarão lá. Nossos irmãos africanos dançando, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos participar desse momento, ó Deus. Usa os missionários pelo mundo, ó Pai. Que eles possam, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, seguir, ó Deus. Fazendo, Senhor, grandes coisas pelo poder do Teu Espírito, ó Deus. Essas coisas eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Irmãos, no final do culto, essas 4 crianças aqui, lindas, vão estar distribuindo um imã de geladeira. É simples, irmãos. Mas lá fala qual é a sua missão. Qual é a sua geladeira? Sempre que você passar por ela, lembra que você está em missão. Você tem o privilégio de ter sido convocado por esse Cristo, por esse Jesus que nos ama e que nos dá certeza de uma vitória. Amém? Deus abençoe.